O que existia antes do Big Bang? Esconderam esse detalhe. Você já se perguntou o que realmente existia antes do Big Bang? Prepare-se para descobrir um detalhe crucial que por décadas a ciência evitou abordar e que pode redefinir completamente nossa compreensão sobre o início do universo. Existe um segredo cósmico que nunca foi plenamente revelado, e ele está prestes a mudar tudo o que você achava que sabia sobre o instante zero. O abismo do nada. Imagine que você está em uma sala completamente escura. Não há luz, não há paredes, não há chão. Agora, tente remover a própria sala. Remova o oxigênio, remova o vácuo, remova o tempo. O que resta? Para a maioria de nós, essa pergunta causa um nó no cérebro. Por décadas, a ciência nos disse que o Big Bang foi o início de tudo. Mas essa resposta parou de satisfazer a curiosidade humana. Se o Big Bang foi o efeito, qual foi a causa? Você já sentiu que falta uma peça nesse quebra-cabeça? A ideia de que o universo surgiu de um nada absoluto soa mais como mágica do que como ciência. Mas e se eu te dissesse que o nada nunca existiu? Que, na verdade, antes do primeiro segundo do tempo, algo já estava lá, movendo as engrenagens no escuro. A grande questão que vamos perseguir hoje não é apenas como o universo começou, mas quem ou o que acionou o interruptor cósmico. Estamos prestes a cruzar a fronteira da física conhecida. Vamos viajar para um lugar onde o tempo corre para trás e onde as leis de Einstein se despedaçam como vidro. Prepare-se para questionar sua própria existência. Se o universo teve um antes, então o que somos nós? Apenas um eco de algo muito mais antigo? Vamos mergulhar no segredo por trás do Big Bang e descobrir quem realmente ligou o motor do cosmos. O ponto de ruptura, a singularidade clássica. Nossa primeira parada é o que os cientistas chamam de singularidade clássica. Imagine pegar toda a Via Láctea, todos os planetas, todas as estrelas de todas as bilhões de galáxias e espremer tudo isso em um ponto menor do que a ponta de uma agulha. Parece impossível? Pois é exatamente isso que a relatividade geral de Einstein sugere. Stephen Hawking e Roger Penrose provaram matematicamente que, se voltarmos o relógio do universo o suficiente, chegamos a esse ponto de densidade infinita. Mas aqui está o mistério. Na singularidade, a física quebra. As equações cospem resultados impossíveis. É como se a natureza colocasse uma placa de proibido entrar. Se toda a matéria estava lá, comprimida, o que a mantinha estável? E mais importante, o que rompeu esse equilíbrio? Imagine um balão sendo inflado até o limite. Para ele estourar, algo precisa cutucá-lo. Na singularidade clássica, o tempo tem um início absoluto, o que nos deixa em um beco sem saída filosófico. O que existia um segundo antes do tempo começar? Se não havia antes, como um processo foi engatilhado? Essa ferida aberta na ciência é o que nos força a olhar além de Einstein. Estamos procurando pelo gatilho, a força que decidiu que o ponto silencioso e imóvel deveria se tornar o inferno de fogo e expansão que chamamos de nascimento. O motor invisível, a inflação cósmica. Se a singularidade é o beco sem saída, a inflação cósmica é a nossa primeira rota de fuga. Proposta por mentes como Alan Guth e Andrei Linde, essa teoria sugere que o Big Bang não foi uma explosão comum, mas um salto súbito e violento. Imagine que, antes da matéria existir, o palco estava sendo montado por um campo de energia invisível e onipresente, o inflaton. Pense no inflaton como uma mola cósmica comprimida ao máximo. Em uma fração de segundo, muito mais rápido do que um piscar de olhos, essa mola se soltou, expandindo o espaço-tempo de forma exponencial. Isso resolve um dos maiores mistérios da ciência. Por que o universo parece o mesmo em todas as direções? Porque essa expansão esticou todas as irregularidades.
Mas aqui reside o segredo magnético. Se a inflação aconteceu, o Big Bang não foi o começo, foi o fim. O Big Bang foi o momento em que essa energia de inflação decaiu, transformando-se em calor e partículas. Ou seja, o interruptor foi o campo inflaton. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora. O nosso universo pode ser apenas uma bolha em um processo de inflação eterna que nunca para. Estamos começando a perceber que o que chamamos de tudo pode ser apenas uma pequena parte de um mecanismo muito maior. Um motor que está ligado há muito mais tempo do que imaginamos. A dança do eterno retorno, o Big Bounce. E se a ideia de um início for apenas uma limitação da nossa mente humana, que gosta de histórias com começo, meio e fim? Entramos agora no território da gravidade quântica em laços, onde pesquisadores como Abai Ashtaker propõem algo revolucionário: o Big Bounce, ou o Grande Salto. Esqueça a imagem de uma explosão vinda do nada. Imagine, em vez disso, uma sanfona. Nesta visão, o nosso Big Bang foi, na verdade, o final de um universo anterior que entrou em colapso. Imagine um cosmos antigo, talvez cheio de estrelas e civilizações, que começou a encolher sob sua própria gravidade. Mas, ao chegar em uma densidade crítica, a própria natureza do espaço-tempo agiu como um trampolim elástico. Em vez de esmagar tudo em um ponto de nada, o universo quicou. Isso muda tudo. O quem ou o que ligou o universo antes de tudo seria o próprio passado. Somos o renascimento de algo que morreu. Essa teoria elimina a necessidade de um milagre inicial e nos coloca em um ciclo eterno de respiração cósmica. Mas isso levanta uma dúvida ainda mais misteriosa. Se o universo é um ciclo, existiu um primeiro ciclo? Ou estamos navegando em um oceano de tempo infinito, sem margens à vista? O mistério não desaparece, ele apenas se torna vasto demais para ser compreendido de uma só vez. O eco das cordas invisíveis, a quarta via. Até agora, falamos de explosões, campos de energia e saltos. Mas e se a realidade for algo muito mais estranho? E se o nosso universo não for um objeto isolado, mas uma nota musical em uma sinfonia infinita? Esta é a quarta pista do nosso mistério, a teoria das cordas, ou teoria M. Ela nos diz que, se olharmos bem de perto para o coração da matéria, não encontraremos partículas, mas minúsculas cordas vibrantes em 11 dimensões. Mas o que isso tem a ver com o Big Bang? Tudo. Imagine que o nosso universo inteiro é como uma folha de papel flutuando no vento. Na física, chamamos essa folha de brana, uma membrana. E o espaço vasto onde ela flutua é o bulk, um hiperespaço de dimensões extras que nossos sentidos não conseguem captar. Os físicos Neil Turok e Paul Steinhardt, em sua obra sobre o universo cíclico, apresentam uma ideia que parece saída da ficção científica, o cenário equipirótico. Eles sugerem que o Big Bang não foi um acidente interno, mas o resultado de uma colisão titânica. Imagine duas mãos gigantescas batendo palmas no escuro do hiperespaço. Essas mãos seriam a nossa brana e uma brana vizinha. Quando elas se tocam, o impacto é tão colossal que gera uma quantidade inimaginável de energia, criando o plasma quente que deu origem às galáxias. Nessa visão, o Big Bang não é uma explosão no espaço, mas um evento provocado pelo contato entre realidades que nem sabíamos que existiam. O quem ligou o universo, aqui, seriam as próprias leis da geometria em dimensões superiores. Somos o resultado de um aplauso cósmico, uma pequena parte de um sistema muito mais vasto, complexo e vibrante do que jamais ousamos sonhar. A conexão com o transcendente. Ao somarmos as branas vibrantes, a inflação e ao salto quântico, a linha entre a ciência de ponta e a filosofia desaparece por completo. Estamos tentando ler o manual de instruções de um mecanismo que opera além da nossa visão. Se o aplauso cósmico das branas preparou o palco, ou se o Big Bounce sugere um eterno retorno, não estamos apenas falando de física fria, estamos falando de conexão.
A ideia de que o visível nasce do invisível, seja de um campo inflaton ou de dimensões extras, ecoa as intuições mais profundas da humanidade. O Fiat Lux ganha uma nova tradução. Talvez seja a vibração das cordas atingindo a nota certa. Como explorado por pensadores como Leandro Conder, a ciência nos dá os fatos, mas é a nossa consciência que cria a narrativa. Se o universo é um sistema vasto onde dimensões se tocam e ciclos se repetem, existe uma ordem subjacente. Há uma inteligência nas leis que permitem que a música do cosmos continue tocando. Em síntese, chegamos ao fim da nossa investigação. O que realmente aconteceu antes do Big Bang? A resposta é uma tapeçaria magnífica. O Big Bang não foi o nascimento do silêncio, mas o clímax de uma história que já estava acontecendo. De todo modo, seja através da singularidade, seja do campo inflaton, seja do grande salto de um universo anterior, ou seja do choque de branas em dimensões ocultas, o segredo de quem ligou o motor cósmico nos revela que o universo parece ser uma continuidade sem fim. O interruptor foi acionado por um mecanismo de precisão matemática e beleza artística. O que isso significa para você? Significa que você não é um acidente em um vácuo sem sentido? Você é a vibração final de um processo que começou em dimensões que a mente mal consegue conceber. O segredo foi revelado. O início é apenas um horizonte. E nós somos os navegantes de um oceano eterno. De fato, incontestavelmente, a jornada pelo antes de tudo nos mostra que quanto mais descobrimos, mais percebemos o quão maravilhoso é o mistério. Qual dessas visões faz sua mente vibrar mais forte? A explosão súbita da inflação? O ciclo eterno do Big Bounce? Ou o choque de dimensões da teoria das cordas? Deixe seu comentário e vamos continuar explorando essas fronteiras. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo dessa história épica. Afinal, o universo é um livro aberto e nós acabamos de ler apenas a primeira página. Até a próxima!